Quantas vezes você foi ao médico, por exemplo, e ouviu a seguinte pergunta: você consome bebida alcoólica? Aí você diz, sim, mas socialmente. Afinal, o que é beber socialmente e quando isso passa a ser um problema sério chamado alcoolismo? Pergunta que eu já repasso para a nossa convidada, que é a Juliana Azevedo, que é assistente social e coordenadora da dependência química do Francisca Júlia. Juliana, bem-vinda, tudo bem? Bem-vinda, Marcela. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a vocês que nos assistem. É um prazer estar aqui falando sobre saúde mental, falando sobre alcoolismo. Alcoolismo é essa doença que é marcada por muitas pessoas, por muitos brasileiros que sofrem pelo alcoolismo e muitas vezes não sabem identificar que é uma doença. Deixa eu te fazer essa pergunta, eu já quero te repassar. A pessoa fala assim, não, eu bebo, mas eu bebo só socialmente. Às vezes a pessoa até tem essa ideia de que bebe pouco, mas às vezes ela bebe muito, acaba exagerando. Qual que é esse limite para que as pessoas falam, caramba, acho que isso está se tornando uma dependência e eu preciso de ajuda, ou preciso ajudar quem está nessa perto de mim? Porque uma coisa é assim, beber pontualmente uma vez exagerou. Outra é você beber sempre exagerando, né, Juliana? Sim, Marcela. É importante que a pessoa saiba que o dependente de álcool ou de outras drogas, para sinalizar que ele é um dependente, é importante que ele entenda a perda do controle desse uso, tá? Muitas pessoas fazem uso de álcool e outras substâncias, mas precisa entender em que momento a substância ela passa a ser prejudicial na vida dela. Então, o uso nocivo do álcool, a pessoa acaba perdendo o controle sobre a vida dela. Diante das escolhas, das situações, ela começa a perder o interesse por aquilo que às vezes era tão importante para ela em algum momento, e em alguns momentos da vida aquilo não passa a ser mais importante. Então a pessoa, em que momento eu posso ser caracterizado como dependente de álcool? É importante também que as pessoas entendam que existem fatores genéticos, fatores psicológicos, ambientais, para que a pessoa possa desenvolver a dependência química. Então, não necessariamente a pessoa fazer uso de uma taça de vinho ou de uma lata de cerveja diariamente, ela é uma pessoa que pode se tornar dependente de álcool, tá? Existem outros fatores relacionados que a pessoa precisa perceber, entender dentro do contexto dela de vida, né? Saber, por exemplo, se existe algum familiar, algum avô, algum pai que passou por essa patologia, porque a pessoa, para desenvolver a dependência química, ela precisa ter a predisposição, inclusive do álcool, Marcela. Quando e como pedir ajuda? Porque tem muitas pessoas que negam isso, porque é um problema tão sério que as pessoas também falam, não, comigo não é assim, eu exagero só de vez em quando, eu não tenho dessa dependência, não. Quando alguém de fora vê, como é que ajuda? Porque se fala, poxa, você está bebendo demais, poxa, fala, eu não. Aí a pessoa já tem essa negativa. Como que a gente pode ajudar pessoas com um quadro assim? Sim, é muito importante que a pessoa que faz o uso de álcool, principalmente o álcool é uma substância lícita e por isso de fácil acesso por ser comercializado. Então, o pedido de ajuda é muito importante, porque a dependência química é a doença da negação. Então, pela sociedade, né, enquanto sociedade, o álcool, ele é permitido. As pessoas participam de festas, de eventos, qualquer momento em encontro entre amigos ou familiares, o álcool está presente. Então a pessoa, ela precisa ter coragem, admitir que ela tem um relacionamento, a gente não costuma falar problemas porque a pessoa se relaciona com o álcool, né? Toda substância psicoativa, a pessoa busca pela fuga da realidade. Então aquela dificuldade que ela vem enfrentando, seja um desemprego, seja uma questão emocional, seja um luto, seja qualquer perda, ela vai trocando e a substância vai fazendo parte da vida dela e esse relacionamento vai acontecendo. Então, para você que vem percebendo que o seu comportamento está diferente, que as suas escolhas estão diferentes, que determinadas atividades que você gostava de fazer, você não faz mais, quando você é convidado para algum evento, você prefere não ir porque você prefere estar fazendo uso de álcool ou de outra substância ali, e você começa a perceber que o álcool, ele vai fazendo parte da sua vida mais do que você esperava. Isso é um grande sinal e uma grande alerta para que você possa entender que a dependência química, ela possa estar sendo instalada na sua vida.
O Fabiano Diniz, ele comentou o seguinte: boa tarde, Marcela, acho que quem entra nesse vício é só ter força de vontade que sai. A força de vontade, ela é fundamental, mas muitas vezes a pessoa precisa de uma rede de apoio, de um tratamento para largar isso. Muitas vezes a força de vontade não basta, ou ele tem razão, é só ter força de vontade que sai? Marcela, a força de vontade é muito importante, tá? Nós temos o Grupos, o Alcoólico Anônimo, que é uma associação voltada para as pessoas que buscam ajuda para esse tipo de doença, e é um grupo que é voltado para uma programação e para partilhas. Então é muito importante sim a força de vontade, mas é importante que as pessoas entendam que o alcoolismo é uma doença fatal, curável, progressiva, e o uso de qualquer substância psicoativa, sendo o álcool também, ela altera o sistema nervoso central, ou seja, a pessoa altera o comportamento. Então existe prejuízos, existe algo cognitivo, uma mudança na parte do cérebro e de suas funções para que a pessoa busque o álcool ou outra substância. Então não basta apenas da força de vontade, não é uma condição de caráter, ou a pessoa não se sentiu bem, e fala assim, eu preciso parar com o álcool, eu não tenho força. Então não está associado a isso, mas sim relacionado a uma parte química. A força de vontade conta também, porque essa doença ela não é só uma doença voltada para a parte psíquica, mas as questões sociais ela atinge também diretamente. Então é importante que a pessoa entenda que ela precisa de uma rede de apoio, ela precisa de um acompanhamento com psiquiatra, com psicólogos, terapeutas. Ela precisa estar em um espaço onde ela possa falar dessas questões e receber o tratamento adequado para ela. Muito bem. E é possível sair dessa, viu? Tem um telespectador que mandou pra gente a seguinte mensagem: eu tomei álcool durante 40 anos e faz 4 anos que deixei esse vício, tá vendo? É possível, busca apoio, busca ajuda, encara a realidade que vai dar tudo certo. Juliana, muito obrigada pela sua participação. Seja sempre bem-vinda, viu? Eu que agradeço a oportunidade, Obrigada. Marcela. Até a próxima. Até a próxima.